Estamos ao vivo, quem vem, vem, quem não vem, não vem, vai perder a live de hoje. Infelizmente, gente, eu tive que antecipar a live de amanhã, que é normalmente de quinta-feira que eu faço a leitura do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa, mas apareceu um compromisso e eu não posso vir amanhã, de forma que eu avisei pelo e-mail. Avisei aqui pelos stories que a gente teria que antecipar a live para hoje. Então, cá estou eu à espera de que algumas pessoas tenham recebido o recado. Eu tenho uns fiéis escudeiros que adoram essa live, que vêm aqui comigo toda quinta-feira. Espero que eles tenham recebido o recado e que não fiquem chateados comigo por eu ter mudado a data da live em cima da hora. Mas a gente vai fazer a live. É porque eu não quero deixar de fazer. Não, então tá, não vou fazer amanhã, então vou fazer hoje, tá bom? Avisos. A gente vai ler esse livro aqui hoje. A gente tá na página 84. Quem tem o livro pode acessar aí a página 84. O aviso é o seguinte: semana que vem, de segunda a sábado, às 19h30, nesse mesmo horário, eu vou ter uma live todo dia aqui no Instagram. Olha que legal! Para fazer leitura de caso clínico. Hoje eu organizei os casos e estão incríveis. Tem cada caso, vocês vão amar. Então, venham para as lives do Instagram, porque a gente vai fazer a leitura e eu quero apelar para onde? Eu quero apelar para o raciocínio clínico, que é o meu foco agora. Eu vou bater nessa tecla, raciocínio clínico, porque eu entendi que é por isso que vocês têm dificuldade de escolher acuponto, que é por isso que vocês têm dificuldade de diagnosticar, porque falta o raciocínio clínico, falta entender, tratar a causa do problema. Então, vamos aprimorar esse conhecimento, não é de uma hora para outra, você não vai aprender na sua pós em acupuntura, não vai aprender assim num estalo, precisa de treino, precisa de estudo, precisa de alguém para estar orientando vocês, e essas lives da semana que vem vão ser fundamentais. Elas vão ser o quê? Vão ser o nosso esquenta para o treinamento do dia 8, às 20 horas, tá bom? Levanta a mão quem já está inscrito para o treinamento. Levanta a mão quem vai vir comigo para a live às 19h30. Prometo que não vai ser muito longa, sei lá, meia hora, 40 minutos. Mas eu quero foco em vocês, a minha mente está em vocês. A gente tem que melhorar isso daí, gente. Vamos subir o sarrafo do nível de medicina chinesa aqui no Brasil, tá bom? Dito tudo isso, é hora da gente começar. Quem tá com o livro aí, levanta a mão. Quem tá com o livro, já pega o livro. E aí a gente já vai começar aqui, na leitura do pulso profundo. Bom, pra gente entender o pulso profundo, tem um contraponto, que é o pulso superficial, que a gente viu a semana passada, né? Gente, bom, vamos fazer um resuminho? Rapidão. O pulso superficial é o pulso que é sentido quando a gente coloca os dedos aqui de uma forma bem suave. Ó, eu mal encostei e eu já tô sentindo o meu pulso. Este é o pulso superficial, que é sentido quando a gente coloca o dedo de uma maneira bem leve. Ele já é sentido. Quando eu pressiono um pouquinho mais, ele desaparece. Então, quando a gente estuda pulsologia chinesa, existe pelo menos duas coisas que a gente tem que prestar atenção. A primeira é isso. O que é o pulso? O que é essa sensação do pulso que dá nome a este pulso? Por que ele é chamado de superficial? Porque ele é sentido superficialmente. Então, eu tenho que entender logicamente, teoricamente, o que é o pulso. Tá? Este é o pulso superficial, é a primeira coisa que eu tenho que dominar quando eu falo de pulsologia chinesa. A segunda coisa que eu tenho que dominar é o que significa este pulso. Então, o pulso superficial é o pulso de uma síndrome de superfície, que normalmente está ligada com o pulmão e que se refere a doenças como gripes e resfriados. Ok? Resumo da semana passada, hein? Bora, olha, hoje, pulso profundo. Chiang Mai.
Chiang Mai. Vou escrever aqui pra vocês. Chiang Mai. Eu tenho que escrever, tá, gente? Dá licença. Eu tenho que escrever, porque senão meu nome não é Karine Caligares. Karine Caligares é medicina chinesa raiz. Medicina chinesa direto do mandarim, direto da fonte. Gente, Chiang Mai. Chiang significa profundo, tá? Característica. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que... Tanto que, ó, este meu livro aqui, ele tem só essas duas coisas que a gente tem que dominar sobre o pulso. Vai ficar invertido, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o pulso profundo, ó, duas coisas. A característica e o significado clínico. Tem que saber só essas duas coisas. Então, qual é a característica do pulso profundo? Olha só. Não consegue ser sentido quando palpado superficialmente. Sua pulsação é sentida somente quando tocado com mais intensidade. Vamos entender isso? É o seguinte, não pode ser sentido quando colocado superficialmente. É o contrário do pulso superficial. Então, o que é o pulso profundo? Quando eu coloco meus 3 dedos aqui, eu não sinto nada. Aí eu ponho de uma forma mais mediana, pode ser que eu comece a sentir, mas quando eu aprofundo, quando eu uso o meu 3º grau de força, eu consigo sentir de verdade este pulso. Quer dizer que ele bate profundamente. Vocês, como acupunturistas, devem saber que o pulso, quando a gente vai palpar o pulso, nós temos que colocar os dedos em 3 forças diferentes. Primeiro, superficial. Aí eu aprofundo um pouquinho mais e aí eu aprofundo um pouquinho mais. 3 forças, 3 graus de forças. É assim que a gente palpa o pulso. São 3 posições, 3 graus de força. Então, o pulso profundo significa que eu começo a sentir ele do meio para baixo. Se eu sentir no meio, eu já posso considerar que ele é profundo. Entendeu? Então, ó, vamos lá. Olha como é fácil. O pulso profundo, gente, ele não é o pulso superficial. O pulso profundo é tudo o que não é o pulso superficial. Se o pulso superficial a gente sente quando a gente mal coloca o dedo aqui e eu já sinto os batimentos cardíacos, não tô falando se é forte e fraco, eu só tô falando que é superficial. O que é o pulso profundo? É o contrário. Se eu ponho superficial, não sinto nada. Eu pressiono um pouquinho mais, eu começo a sentir. Este é o pulso superficial. Então, este é o pulso profundo. O pulso profundo é tudo o que não é o pulso superficial. Isto quando eu estou querendo entender a característica do pulso. Agora, se a gente quiser entender o que significa isso na clínica, vamos lá. Vamos de chat, vamos de interação. Eu quero que vocês me respondam o que significa o pulso profundo. Vamos lá, eu tenho quase certeza que vai ter resposta errada. E eu quero ouvir essas respostas, porque eu tô aqui para corrigir vocês. Então, já pode começar a responder. O que é para você o pulso profundo? E eu já vou ler aqui no livro. Gente, as pessoas confundem muito, tá? Confundem muito e é mais simples do que parece. É muito mais simples do que vocês aprendem. Eu não sei de onde que tira o conhecimento, se é alguém que ensina, se é você mesmo que interpreta, porque existe uma lacuna, né, entre o que o professor fala e o que o aluno entende. Então, não acho que seja também só um professor ensinando errado e nem nada. Às vezes, significa que a gente não entendeu muito bem e a gente leva isso pra frente. E a gente tá aqui pra corrigir, tá? Olha aqui as respostas saindo. Eu queria mais resposta. Mas essas duas que eu vi, eu falei que ia ter resposta errada. Gente, ó, mas fiquem tranquilos. Deixa eu acalmar o coração de vocês. Aqui é a hora de errar.
Eu sou a professora aqui, eu tô aqui para ajudar. Eu não tô aqui para julgar, nem para diminuir ninguém, nem para criticar, nem para nada. Eu tô aqui para ensinar. E eu tô ensinando uma pulsologia que eu tenho muita certeza do que significa. Eu tenho muitas, porque eu faço isso há 20 anos, tá? E eu aprendi no berço, então pode confiar no que eu tô falando. Gente, o pulso profundo é tudo, menos um pulso de deficiência. Por favor. E nem síndrome de excesso também. Aqui a live já começou nota 1000. Porque quando surgem essas perguntas, quando surgem estas dúvidas, eu já penso, nossa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, o povo tá entendendo tudo errado e eu tô aqui para modificar isso. Gente, o pulso profundo, coloca aí na cabeça de vocês, tá? Anota. Não é nem síndrome de deficiência e nem síndrome de excesso, tá? Eu já amei as respostas, porque eu percebo que a minha presença aqui faz diferença. Vamos ler o que significa e aí a gente vai debater. Olha só. Olha só. Vamos lá. Síndrome de interior. Então, ó, características síndromes. As síndromes, na verdade, é o que significa. O que significa esse pulso profundo? Síndrome de interior. Então, o pulso profundo significa síndrome de interior. Se for um pulso profundo e forte, indica uma síndrome de interior excessiva. Se for um pulso profundo e fino, indica uma síndrome de interior e de deficiência. Vamos lá, gente. Sim, este livro aqui é de minha autoria, tá? Pode adquirir nos destaques aqui do Instagram. Você tem o link onde você consegue adquirir. Eu envio pra você autografado. Ai, tão bonitinho. Ó, gente, vamos lá. Vamos lá, Ale. Ale, faço questão que a Ale aprenda direitinho. Ale, olha lá. Gente, bom, se a Ale puder me responder, se é por curiosidade, tá, Ale? Porque você respondeu um pulso de deficiência. Isso você aprendeu ou você tirou da sua cabeça, chutou? Porque tudo bem chutar também, viu, gente? É chutando que a gente aprende, tá? Então, Ale, se você puder me falar se foi alguém que te ensinou dessa forma ou se você só chutou. Tá tudo bem, viu, gente? Ah, eu queria tranquilizar vocês, falar que tá tudo bem, tá tudo bem vocês terem essas dificuldades. Não é culpa de vocês. Sintam-se livres, sintam-se felizes por terem essas dificuldades, tá bom? Vamos lá. Ó o Alan aparecendo aí. Boa noite, Alan. Gente, o pulso profundo, ele só significa uma coisa. É uma síndrome de interior. Então, anota aí. Ok, a Ale falou que foi no chute. Tranquilo, Ale. Foi no chute, poderia ter sido alguém que ensinou. É curiosidade mesmo, porque no fundo não importa. O mais importante é que agora vocês já sabem. Agora, a Edneza falou que aprendeu que o pulso profundo e fino. Ok. Olha só que interessante, Edneza. A Edneza trouxe um detalhe a mais. Profundo e fino. Aí pode ser deficiência do sangue. Mas tem um detalhe aí, Edneza, que é o fino. Você viu que eu acabei de ler neste livro? O pulso profundo e forte. É uma síndrome de interior e de excesso. O pulso profundo e fraco ou profundo e fino é uma síndrome de interior e de deficiência. Então, gente, tudo que eu quero com vocês e com a pulsologia chinesa é que vocês entendam e que da próxima vez que alguém perguntar para você o que significa um pulso profundo, você responda pura e simplesmente que significa uma síndrome de interior. E a grande pergunta é: o que é uma síndrome de interior?
Quem estava na live da semana passada aprendeu que o pulso superficial representa uma síndrome de superfície. E nós falamos, e eu revisei na live hoje, que a síndrome de superfície é uma síndrome que está na superfície, na pele, digamos assim, e tecidos adjacentes, que tem a ver com o T protetor e que tem tudo a ver com o pulmão, o T protetor combatendo o T perverso. E isso gera gripe, resfriado, pode ser aqueles sintomas de alergia, sinusite, tudo isso pode ter a ver com síndrome de superfície. Então, o que é uma síndrome de interior? O Marcelo chutou muito bem. É uma síndrome que estão nos Zanfu. Pode ser exatamente isso. Mas eu gosto de uma resposta que é mais simples. É isso, que já atingiu os Zan. Mas bora lá. Pulmão também é órgão, não é verdade? Então, por isso que eu não sou muito adepta dessa resposta de que já atingiu os órgãos e vísceras. Por quê? A síndrome de superfície atinge o pulmão e pulmão é órgão. Então, fica uma informação um pouco contraditória. Porém, em mandarim, a gente fala assim, ruli, que significa que entrou para o interior. Sim, tem essa conotação de que atingiu os órgãos e vísceras. Pode ser as vísceras também, não precisa ser só os órgãos. Não tem a ver necessariamente com doença crônica, mas tem a ver com uma doença grave. Quando eu penso num resfriado, em comparação com uma gastrite, com uma colite, com uma úlcera estomacal, com uma hernia inguinal, com uma diarreia, com uma disenteria, com um problema cardíaco, tipo palpitação, com uma insônia também. Você percebe que a gripe, ela é bem mais leve, bem mais tranquila de tratar. Todo mundo se cura de uma gripe, a não ser os que morrem, né? Da gripe. Mas os que morrem da gripe é porque a gripe já interiorizou. Entendeu, gente? Olha só, nossa, olha só. A gente não morre da gripe em si. Quando uma pessoa morre de gripe, na verdade, a gripe entrou, provocou sintoma de pulmão e piorou e agravou e aprofundou e gerou outras complicações que levou a pessoa à morte. Que é o caso, né? Entendeu? Então, as mortes são pelo agravamento do problema, porque a síndrome de superfície em si é uma coisa leve, é leve, tá na superfície, não tem nada mais do que isso. É aversão ao frio, é febre, é coriza, é dor na nuca. Então, a síndrome de interior é tudo menos isso. O que eu gosto de falar. Então, lembra que eu perguntei para vocês o que significa uma síndrome de interior? E alguns responderam que eram síndromes que já atingiram os órgãos e vísceras. E eu falei que não era bem assim, porque pulmão também é órgão. Então, eu prefiro dizer que uma síndrome de interior é tudo, exceto as síndromes de superfície. Todo o resto que existe em termos de doenças são síndromes de interior. Então, síndrome de superfície é isso aqui. Síndrome de interior é isso aqui. Síndrome de superfície é uma gama muito pequena, é simples, é uma gripe ou é um resfriado. Síndrome de interior eu não tenho como definir o que é, porque é todo o resto. Então, o pulso profundo, ele tem a ver com todo este resto. Pode envolver qualquer órgão e víscera. Pode envolver também o pulmão, porque existem síndromes de pulmão que podem estar interiorizadas, gerando outros sintomas mais graves de pulmão. Neste caso, vão aparecer sintomas, além dos sintomas de pulmão, vão aparecer outros sintomas como diarreia ou intestino preso. Então, essa é a síndrome de superfície que ataca o pulmão, mas interioriza, tá? Olha, então, vamos deixar bem claro que a síndrome de interior não é
nem uma doença crônica, porque isso pode acontecer de ontem para hoje. Essa síndrome de hoje eu fiquei com gripe, amanhã eu tô com diarreia no banheiro, tendo que tomar algum soro fisiológico, senão eu vou desidratar e eu posso morrer de ontem para hoje. Isso é crônico? Não, é um caso agudo, mas é uma síndrome de superfície que interiorizou. Tá claro, gente? Por favor, digam que entenderam para a gente passar para o próximo pulso. E esse é o ponto crítico, eu ensino isso muito. E eu vou deixar essa live aqui, eu gostaria que mais pessoas acessassem esse conteúdo. Porque é por aí que eu vejo que eu tenho que fazer essa diferença, tá bom? Eu acho que deve ter sido novidade para alguns. Mas no máximo eu gostaria que tivesse ficado claro, seja uma revisão, seja novidade ou não, tá bom? Aí, beleza, galerinha, muito bom, vocês estão de parabéns. Perfeito. Então não confundam mais, hein? Quem tá nessa live hoje não pode nunca mais errar isso daí. Gente, ó, a gente tá na página 84, ó. Livrão, meu livrão aí, ó. O povo que ficou interessado pode adquirir o seu. Aqui, a gente começou capítulo 4. A gente tá falando sobre o pulso de acordo com a localização. Então, existe 3 pulsos que a gente estuda a partir da localização. Que foi o pulso superficial, que a gente falou a semana passada. Aí a gente falou do pulso profundo, superficial profundo, e tem mais um pulso, que é o pulso disperso. Então, vocês estão entendendo que esses 3 tipos de pulso, eles estão em locais. O que eu analiso nesses pulsos? Onde que ele tá? Tá para cima, tá para baixo, tá no meio, não tá em nenhum lugar, que é mais ou menos o caso do disperso. Então, para analisar esse pulso, eu tô levando em consideração a localização. 3 pulsos básicos. O último que a gente vai ver, a gente viu 2, a gente vai ver o terceiro, que é o pulso disperso. Sanmai. Maravilha, gente. Vocês estão curtindo aí? Vamos escrever Sanmai. San significa disperso mesmo, tá? Olha, quem adquiriu o livro, vem com mandarim também, viu? Sanmai. San significa disperso. E o que é esse pulso? Vamos entender. Aí sim. Bora, eu vou ler, mas eu já quero que vocês joguem aqui pra mim no chat. O que você aprendeu que significa, na clínica, o pulso disperso? O que é? O que você aprendeu? Pode ser algo que você tenha aprendido ou que pode chutar. Dá um chutão aí. Vamos ver se vai chutar mais pra dentro do gol ou mais pra fora, tá bom? Então, vai chutando aí, enquanto eu vou ler como que a gente localiza ele, mas já quero ver a resposta de vocês. Características. Pulso disperso, sem raiz, mas com ritmo. Se dispersa embaixo dos dedos, quando pressionado com força ou suave. Poderia também ser classificado pela força, sendo considerado um pulso de deficiência. Ai, gente... Eu não sei, eu sou suspeita pra falar que esse livro aqui é bom, porque ele é simples. É complicado isso aqui? Tá simples, tá na cara. Tá na cara. Ó, gente, esse livro aqui é meu livro, tá bom? Se você entrar nos destaques aqui do Instagram, tem um link onde você pode adquirir o livro, tá? Vamos entender o pulso disperso, frase por frase. Olha só, é um pulso disperso sem raiz, mas com ritmo. Olha só aqui o detalhe. Se dispersa debaixo dos dedos, quando pressionado com força ou sem força. E aqui, gente, quando pressionado com força ou sem força. Essa frase é a frase que dá o diferencial. Então, vamos entender? O pulso superficial é o pulso que a gente mal encosta e eu já senti. Se eu ponho um pouco mais de força, ele some. Esse é o pulso superficial. O pulso profundo
Se eu ponho bem suave, eu não sinto nada. Se eu ponho mais força, ele aparece. Quer dizer que ele está na profundeza, nas profundezas, ok? Já o pulso disperso, que é aqui que mora o pulo do gato, se eu coloco ele, a mão, tanto suavemente quanto com força, eu não sinto. Então, não importa se eu vou colocar este dedo com força ou sem força, ele praticamente é sem raiz. Sem raiz quer dizer que ele não existe. É como se ele não tivesse, ele não é enraizado, ele desaparece. Por isso que é chamado de pulso disperso. Sem raiz é uma metáfora, às vezes pode ser difícil de entender mesmo, essa metáfora, né? Como assim sem raiz? O que é uma coisa que não tem raiz? O que é uma árvore que não tem raiz, por exemplo? Ela não tem profundidade, não é? Ela qualquer ventinho pode derrubar. Então, quando a gente fala que um pulso não tem raiz, é um pulso que não tem profundidade, ele não está preso em nada. Como ele não está preso, ele é disperso. Quando eu palpo, então é tipo assim, nossa, eu pus muita força, ele sumiu. Deixa eu pôr menos força para ver se ele aparece. Então, ele não vai existir nem com muita força e nem com pouca força. Não é sem vitalidade, Marcelo, não é legal a gente falar sem vitalidade. Vitalidade é um termo muito delicado e não é a tradução direta do mandarim, tá bom? É um pulso sem raiz mesmo, essa é a palavra, o kan que eles falam em mandarim, tá? Sim, é uma condição. Tem uma outra frase na sequência deste trecho que é a seguinte: poderia também ser classificado pela força, sendo considerado um pulso de deficiência. Vamos entender. Olha, eu achei que a gente ia falar sobre um monte de pulso hoje, mas eu não vou falar, gente. Eu não tenho pressa de terminar de ler esse livro, viu? Eu vou devagar. Deixa eu ver que horas são. Eu acho que a gente merece ir devagar, tá? Eu achei que ia falar um monte de pulso, mas eu adoro detalhar, então vamos lá. Gente, poderia ser classificado pela força. Lembra que eu falei que nós estamos falando dos 3 pulsos que estão classificados pela localização, que é na parte superficial, na parte profunda, e o pulso disperso entra aqui. Como assim? Ele não está em nenhum lugar, na verdade, né? Ele não está nem no superficial e nem no profundo. Por isso que ele entrou aqui em localização. Mas esta frase aqui, poderia ser classificado pela força, porque aí ele ia entrar na outra classificação dos pulsos, que é de acordo com a força, onde eu falo pulso forte, pulso fraco, pulso fino, e eu poderia colocar o pulso disperso na categoria força também. Então, ele pode entrar na categoria localização e na categoria força, porque sim, é um pulso que determina um estado. Me perguntaram se é uma condição de deficiência profunda. É um pulso muito mais grave do que um pulso fraco ou do que um pulso fino. Um pulso fino, ele tem raiz. Quando eu pressiono com mais força, eu consigo sentir. O pulso fraco, quando eu pressiono com mais força, ele aparece bem suave, mas ele aparece. O pulso sem raiz, quando eu pressiono suave, basicamente não existe. Se eu ponho mais força ainda, aí que ele desaparece. E é por isso que a gente fala que é um pulso sem raiz. Então, ele pode
Vocês entenderam a questão da classificação? Que a gente está falando, então, 3 pulsos da localização. Agora, a gente já entraria nos pulsos de acordo com a frequência. E para a live de hoje, eu vou ler só mais um pulso. Bom, de acordo com a frequência, tem 1, 2, 3. Eu acho que eu vou ler um tipo de categoria por live. Pra gente ler todos numa mesma live. Daria tempo de eu começar agora os pulsos de acordo com a frequência. Mas daí eu não vou conseguir ler todos com vocês. Porque seria o pulso rápido, o pulso lento, o pulso moderado. Eu quero ler 3 pulsos por live. Então, vamos fazer o seguinte. Posso contar com a presença de vocês? Levanta a mão. Quem vai vir na live, onde a gente vai dar sequência, a gente vai começar a falar o pulso de acordo com a frequência. Vamos lá. Então, como pode-se dizer que tem ritmo se não é sentido? Ele é sentido, mas ele é sentido muito suavemente, muito sem raiz. Ele é diferente do pulso superficial. O pulso superficial, quando eu toco aqui, eu sinto, ele pode ser inclusive forte, um pulso superficial. O pulso disperso, eu toco, eu mal senti, ele dispersou. Então eu consigo, se eu insistir, né, na presença desse pulso, eu vou conseguir sentir. Eu tenho que concentrar. Porque ele não pode não bater. Ele tem um ritmo, viu, Ale? Porque o pulso só não vai bater numa pessoa que tá morta, cujo coração não tá batendo mais. Então, existe a pulsação, mas ela é muito dispersa. É que esse nome é incrível, é muito dispersa. Se eu mal encostei assim, pá, desaparece. Aí você tem que pôr o dedo assim, bem suavezinho, assim, bem suave. Fora isso, gente, como é que você vai saber se esse pulso é disperso ou é um pulso superficial? Pode ser até parecido, mas sabe como é que você vai saber? Você vai saber por causa dos sintomas do paciente. Um pulso disperso, a pessoa tem uma síndrome muito grave de deficiência. Ela não tá com gripe e nem com resfriado. Entendeu? Então, é impossível você pegar uma pessoa muito apática, muito magra, sem energia, sem vitalidade. A pessoa, hein? Não é o pulso. Sem vitalidade, sem ânimo, com falta de apetite, dormindo mal, completa alteração emocional. E pegar um pulso e ele praticamente desaparecer e você falar, então é um pulso superficial. Não, porque ela não tem nenhum sintoma de superfície. Então, este pulso que praticamente desaparece no toque superficial, ele é um pulso disperso. Tá bom? Vamos ver se o pessoal concordou aqui. Karine, quando você fala sem raiz, é na posição do rim que não se sente? Boa pergunta. O pulso sem raiz tem essa característica que a Ednesa falou, que normalmente a gente fala o pulso sem raiz é o pulso que não é sentido na posição Tsun Quan Chi, que é essa posição aqui. Essa é uma característica, é uma conotação, é um dos conceitos do pulso sem raiz. É o pulso que bate fraco na posição do rim. Entretanto, aqui, Ednesa, eu não estou falando de uma posição específica, não. É uma outra conotação do mesmo termo em mandarim, que é um pulso que ele não tem raiz, por ser disperso. É um pulso disperso, muito fraco, em todas as posições. Não só no rim. Mas, vamos entender melhor? Se ele é disperso em todas as posições, ele vai ser muito mais disperso no rim, porque o pulso do rim, ele é sempre mais fraco do que os outros. Se nestes dois aqui ele já está disperso, aqui ele vai de fato ser praticamente inexistente. Sempre vai ser mais fraco na posição dos rins, tá? Isso é normal, porque o rim armazena
a nossa energia ancestral. E ele doa a sua energia para nós todos os dias para a gente viver. É a partir da energia do rim, da essência do rim, que nós temos o yin e o yang de todos os órgãos. Então, o pulso, ele vai do pulso do rim, o órgão rim, é o primeiro a ser desgastado, né? Tá bom? Ficou claro, Edneza? Olha aqui o pessoal falando, que bom que você gostou. Não percam mais nenhuma live. Ó, vamos fazer uma revisãozinha aqui do que vai acontecer. Já que tá todo mundo gostando da live, o pessoal falou que vai vir, né? Ótimo. Gente, eu vou esperar vocês. Olha aqui o pessoal falando que vai vir. Eu quero esperar vocês para a próxima live. Mas então vamos recapitular. Hoje a live está sendo de quarta-feira por imprevisto. Sessão extraordinária desta live de leiturinha, eu chamo de live de leiturinha do livro. Extraordinária porque ela acontece todas as quintas-feiras. Amanhã é um evento de uma amiga do coração e eu não poderia não ir. É um evento importante para ela. E eu falei, putz, vou no evento ou vou fazer a live? Falei, quer saber, eu vou fazer a live hoje, tá? Ela vai ficar gravada mesmo. Quem chegar amanhã, a live vai estar aqui, vai poder assistir. Então, olha só. Sim, estas lives ficam gravadas, gente, eternamente para vocês aqui no Instagram, tá bom? Pode assistir. Só que, olha, presencial é melhor, porque você pode tirar dúvida. E eu gosto da interação do Instagram. Eu gosto dessa interação, porque o telefone tá aqui, ó, tá na minha mão. E eu posso escrever para vocês, eu gosto de ler o chat. É diferente de live de YouTube, é outra pegada. Então, eu gosto dessa live do Instagram assim. Eu gosto de, como se eu estivesse aí na mesma sala que vocês, tá? A gente tem que interagir. Beleza? Então, recado número 1. Ela acontece toda quinta-feira. Não venham quarta que não vai ter. Porém, semana que vem, a gente também não vai ter esta live. Porque estaremos tendo lives especiais, incríveis, sobre casos clínicos de segunda a sábado. Eu vou esperar vocês todos os dias. Vão ser lives curtas, assim, ó, 40 minutos. A gente vai desenrolar um caso clínico top, ó. Tem infertilidade, tem tremores, tem crise de ansiedade, tem qual que é o outro caso? Ejaculação precoce e tem... São 6 casos clínicos que eu já selecionei pra gente discutir nestas lives. Estas lives vão acontecer semana que vem, aqui, de segunda a sábado, às 19h30, tá? Quero que vocês me ajudem a divulgar este evento. Agora é o seguinte, isso vai ser um esquenta pro nosso grande treinamento que vai acontecer dia 8 de agosto, que é na outra segunda-feira, às 20 horas, pelo YouTube. Lá eu vou dar uma baita de uma aula para te ensinar como chegar nesse raciocínio clínico. Nas lives de raciocínio, de caso clínico, a gente vai estar ali na prática desenvolvendo o raciocínio. Aí vocês vão ficar loucos. Nossa, como é que ela faz isso? Aí eu vou te mostrar como é que você pode aprender a fazer esse raciocínio clínico no treinamento de segunda-feira. Tá ficando claro, gente? Dá um alô aí. Então, ó, quem vem pro treinamento segunda-feira, data marcada. Mas se você quiser vir aquecido, aproveitar todo o conteúdo que eu vou ficar disponibilizando aí ao longo da semana, em lives que não vão ser muito longas, venham, porque eu vou estar sempre relembrando vocês de que isso vai ser importante para segunda-feira. E segunda-feira eu vou abrir oportunidade para quem vai querer aprender de perto comigo esse raciocínio clínico. Para aprender como é que eu faço, como é que os chineses fazem, por que a acupuntura na China dá sempre resultado. Gente, a acupuntura na China é 100% de garantia. Sempre. Eu morei lá 10 anos, tudo dá resultado lá. Por que aqui não dá? Claro que tem várias variáveis, mas uma delas é essa nossa fraqueza de raciocínio clínico, que a gente precisa melhorar. E eu sei que tem gente aqui que tá na pós ainda, não é? E vocês não vão aprender isso na pós, porque não é uma coisa que aprende de uma hora para outra. Tem que ter uma boa pessoa orientando, você tem que ter um treino contínuo.
E eu vou oferecer para você um curso completaço que você pode desenvolver ao longo de um ano, muita carga horária, para você desenvolver esse seu raciocínio, para você ficar craque. Eu quero que você seja especialista em diagnóstico, porque a sua acupuntura só vai dar resultado quando você for especialista, quando você diagnosticar bem. Ah, mas eu já tenho resultado. Beleza, pode melhorar, tá bom? Então, sim, eu vou abrir turma. Ah, vai ser um investimento? Vai, mas é aí que tá. Ó, eu usei a palavra investimento. Investimento não é gasto. Às vezes, o que você investir agora vai te dar um retorno triplicado lá na frente. Porque eu garanto, gente, que o resultado positivo do seu tratamento com a acupuntura vem quando você escolhe bem os acupontos. E para escolher bem, você tem que saber a causa do problema. Fechou? Então, espero vocês. Quem vem segunda-feira, já estão a postos aí para virem segunda-feira para nossa live. Bora? Segunda-feira começar a aquecer os motores. Posso contar com a presença de vocês, acupunturistas comprometidos em quererem dar uma virada aí na sua vida profissional, virar um acupunturista renomado, viver de acupuntura, ter mais segurança, não ficar com aquela lenga-lenga, não sabe que acuponto escolher. Bora? Vou contar com a presença de vocês, tá? Então, a live de hoje vai ficando por aqui. Já deixa o seu oizinho, o seu beijinho, o seu joinha. Clica aí no aviãozinho, compartilha a live. Vamos levar essa informação para muita gente, tá? Informação boa na internet tem. Tem muita coisa ruim, mas tem muita informação boa também. Tá bom? Ih, gente, será que travou? Acho que travou. Ah lá, agora o pessoal começou a soltar. Vocês ficam quietinhos, não sei se travou. Vou só esperar algumas reações aqui. Já vou falando um beijo, um tchau. E boa noite. Mantenham-se saudáveis. E a gente se vê segunda. Eu perguntei quem vem segunda. Ninguém se manifestou. Eu vou esperar vocês, tá bom? Um beijo. Tchau.